Senhor nosso Deus, nosso Pai, querido Mestre Jesus, aqui seus filhos reunidos mais uma vez para esse nosso encontro com o Evangelho, encontro com Joana de Ângeles, encontro convosco, com suas orientações, com suas palavras, e por isso agradecemos por podermos estar juntos nesse instante, pelo dom da vida que nos concedestes por sua misericórdia. E assim dizemos: Senhor, nesta noite eu venho pedir-te saúde, força, paz e sabedoria. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se achegarem a mim sintam a tua presença. Por isso abençoa abundantemente nossos caminhos segundo a tua vontade. Que assim seja, agora e sempre. Boa noite, meus amigos, boa noite, minha gente, tudo bom com vocês? Claro, esperando que sim, estamos aqui iniciando então nosso encontro com muita alegria, esse encontro então que nós repetimos todos os dias, claro, com a permissão de nosso Pai, com as bênçãos dele para com todos nós. Isso é importante e fundamental para que tudo vá bem. E esperando aí, claro, com toda certeza, que vocês todos estejam bem, muito bem, se preparando agora para a noite que aí chega, que chega aqui conosco. Então, uma alegria, podemos estar juntos e hoje nós vamos ver aqui, no começo do Evangelho, notícias históricas, e vamos falar um pouquinho sobre samaritanos e nazarenos. Porque no decurso da Bíblia, no decurso do Evangelho, do estudo, ouvimos muito falar de samaritanos, de nazarenos, essênios, publicanos e tantos outros, que aí existem, estão e fazem parte da Bíblia. Vamos pensar um pouquinho deles, até para a gente poder se inserir um pouquinho melhor no contexto que muitas vezes os textos evangélicos, os textos da Bíblia, e nós aqui discutimos também, e claro, com orientações e esclarecimentos que a doutrina nos dá, para a gente poder se situar melhor e conhecer esses personagens que sempre aparecem na Bíblia, Consequentemente também aqui no nosso Evangelho, porque o Evangelho aqui também é tirado da Bíblia, claro. E assim, vamos aproveitando e dando aquela passada também no que Joana de Ângeles vai nos dizer. E onde está Joana de Ângeles aqui? Parece que Joana de Ângeles desapareceu, não entrou. Vamos ver aqui se ela aparece aqui para nós. Está aparecendo, está abrindo o seu arquivo. Vamos lá. Joana de Ângeles falando, então, hoje mudando o assunto. Até ontem nós vimos completamos as 3 partes do Evangelho da Joana, que falava sobre os vizinhos. Hoje nós vamos falar sobre educação e paz na família. Primeira parte deste assunto, educação e paz na família. Começa assim, olha. A criança é argila moldável, aguardando as mãos do diligente oleiro, que lhe dará forma e conteúdo. Então a criança é colocada aqui como uma argila moldável, que pode ser e vai sendo modelada, claro, pelos pais durante o seu desenvolvimento. E ela vai continuar falando para nós nesse assunto, educação e paz na família, que ela então nos traz agora. Aniversariantes de hoje, sim, Maria Socorro Pereira da Silva, Socorro, lá do Mensageiros de Luz, nosso grande abraço, muita saúde, que Deus abençoe imensamente, viu, Socorro? Também a você, como para o Anderson Carlos Pimenta, conhecido nosso, claro, esposo da Carla, primo do Marquinho, então todos de uma grande família. Para você, Anderson, aí também nosso abraço, que Deus abençoe com muita saúde, caminho, de muita paz e muito amor. E também para Gislene Francisca, que não diz que cidade que é. Tanto a Maria Socorro como o Anderson são aqui de Americana. Então, para vocês 3, nossos cumprimentos a todos os aniversariantes e vocês que já estão conosco também. Claro, seus familiares, amigos, tudo do melhor, claro, sempre sob as bênçãos de Deus, que é fundamental. Vamos agora então ver vocês que já aqui deixaram também conosco seu boa noite. E vamos aqui vê-los, vamos ver vocês, ouvir vocês. Ouvindo então, boa noite aqui da Sônia Martins, da Fabiana Maria Urbã,
Sandro Oliveira Vita, também aqui, seu boa noite. O Fábio Fidelis, né? Conosco, Rony Liracunha, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Denise Holland, Judélia Lima, Eloá Romanato, Janaína Cias Ferreira. E ela manda, como sempre, uma mensagem, né? Amado Mestre Jesus, exemplo de força e da superação de todas as dores e sofrimentos, ensina-nos a suportar e enfrentar sem vacilos todos os nossos obstáculos e desafios, não é? E aí continua, tá bom? Leiam, muito bonito. Eliana Mormilo Borges aqui conosco também, Márcia Siqueira, Glaudemir Ruiz, Bárbara Santana Neri, também aqui conosco. E vocês que já deixaram o like, vocês também, que nós já falamos que deixaram boa noite, mas muitos de vocês também deixam o like, né? Assim nós temos a Cacilda Cassiana, Juscelene Castilho, Tamiri Silva, Glaudemir Ruiz, Márcia Siqueira, Janaína Cias Ferreira, Judélia Lima, Denise Holland Silva, Silvia, Josilda Rampazzo, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, João Avelino, Fábio Fidelis, a Daniela Sequini, a Sandra Oliveira Vita, a Bárbara Santana Neri, também Fabiana Maria Urbã, e temos mais 2 aqui que entraram enquanto nós estávamos falando o nome de vocês. Aqui a Lucilene Martins, nosso querido Edmar José Bueno, que já deixa seu boa noite, assim como a Cacilda Cassiano, também deixando aqui o seu boa noite. E boa noite para todos vocês, então. Bem-vindos ao nosso encontro desta noite. E no encontro dessa noite nós vamos começar, então, primeira parte, aquela parte bacana do Evangelho que fala, então, sobre aqueles que vão participando, né? E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre samaritanos e sobre os nazarenos. Jesus é chamado de o Nazareno, né? Vamos ver então aqui que nos fala o Evangelho de hoje. Notícias históricas. Então, sobre um pouco da história dos personagens que estão no Evangelho. Para bem compreender certas passagens dos Evangelhos, é necessário conhecer o valor de várias palavras que neles são empregadas com frequência e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judaica dessa época. Essas palavras, não tendo para nós o mesmo sentido, frequentemente foram mal interpretadas e, por isso mesmo, deixaram uma espécie de incerteza. A compreensão do seu significado explica, por outro lado, o sentido verdadeiro de certas máximas que parecem estranhas. Muitas vezes parecem estranhas, sim, à primeira vista. Vamos conhecer um pouco, então, dos samaritanos. Tem a parábola do bom samaritano, né? Não quer dizer que todos os outros sejam maus também, não é nesse sentido. Depois do cisma das 10 tribos, Samaria se tornou a capital do reino dissidente de Israel. Israel era formado por 10 tribos, né? E houve problema lá entre eles e a Samaria se separou, então. Destruída e reconstruída por várias vezes, ela foi, sob os romanos, a sede da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, dito grande, embelezou-a com suntuosos monumentos e, para agradar a Augusto, que era imperador à época, deu-lhe o nome de Augusta, em grego Sebaste, né? Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá. Uma aversão profunda, datando da separação, perpetuou-se entre os 2 povos, que afastavam todas as relações recíprocas. Os samaritanos, para tornar a cisão mais profunda e não ter que ir a Jerusalém na celebração das festas religiosas, construíram um templo particular e adotaram certas reformas. Eles não admitiam senão o Pentateuco contendo a lei de Moisés, rejeitando todos os livros que lhes foram anexados depois. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebreus da mais alta antiguidade. Aos olhos dos judeus ortodoxos, eles eram heréticos e por isso mesmo desprezados, anematizados e perseguidos.
O antagonismo das duas nações tinha, pois, por único princípio a divergência das opiniões religiosas, embora suas crenças tivessem a mesma origem. Eram os protestantes da época. Encontram-se ainda hoje samaritanos em algumas regiões do Levante, particularmente em Napluze e Jafa. Eles observam a lei de Moisés com mais rigor do que os outros judeus e não constroem aliança senão entre eles. Para vocês verem, né, que problemas religiosos também existem desde sempre, continuaram existindo na época lá dos judeus, das 10 tribos que se uniram para formar Israel, né? Teve uma cisão e a Samaria se desligou. E em se desligando, teve uma animosidade muito grande com os demais. E eles ainda, para aprofundar essas relações, construíram um templo e assim se desobrigaram de ir todo ano, né, para Jerusalém por a época das festas religiosas. E esta divergência persiste até hoje. Para vocês verem que como a religião tem uma profunda importância, uma raiz muito grande nesses povos. Então ali até pelo quem narrou o evangelho fala que era um bom samaritano. Porque na realidade os samaritanos são bem mais ortodoxos, bem mais rígidos nas suas leis, até porque eles aceitam apenas a lei de Moisés. A lei que está lá no Velho Testamento, todas aquelas leis que foram feitas quando aquele povo realmente era muito difícil de controlar. Então as próprias leis da época eram leis muito duras, né? Muitas proibições, porque eles se perdiam com muita facilidade, embora acreditando no Deus único. Mas eles não tinham aquela fé, não, aquela fé que persevera, aquela fé que acredita, aquela fé capaz de suplantar, suportar e ultrapassar as dificuldades. Então, por isso que existe, né, em muitas citações no Evangelho, falando dos samaritanos, que à época eram verdadeiros, né, ovelhas negras, digamos assim, entre os judeus, por sua dissidência. Eles não aceitavam nada do que foi incorporado às leis de Moisés, vários livros que foram depois incorporados. E eles escreviam a leitura deles e eles realmente só ficavam entre eles, né? E só naquele hebraico da mais alta antiguidade. Então, uma cisão muito grande. E eram chamados, como assim disse, os protestantes da época, porque todos sabemos e lembramos de Lutero, quando se separou da igreja, né? Da igreja católica por divergência, aquelas 53 pontos em que divergiam da igreja, uma série de coisas, os luteranos, anglicanos, então, enfim, uma grande quantidade que se separou. E para a época, antes de Cristo, bem antes, eles eram considerados exatamente por saírem, então, da linha que vinha trazendo o povo de Israel. Nazarenos. Nome dado na antiga lei aos judeus que faziam voto, seja pela vida, seja por um tempo, de conservar uma pureza perfeita. Eles se obrigavam à castidade, à abstinência de álcool e à conservação da sua cabeleira. Sansão, Samuel, João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos por alusão a Jesus de Nazaré. Esse foi também o nome de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, da mesma forma que os ebionitas, dos quais ela adotava certos princípios, misturava as práticas do mosaicismo com os dogmas cristãos. Essa seita desapareceu no quarto século. Então, também no decorrer da história, muitas seitas foram formadas, como hoje existe uma imensa quantidade de seitas, nós bem sabemos. Mas esta que acabou misturando Moisés com os dogmas cristãos, ou seja, fez aquela confusão, simplesmente desapareceram. Então, em linhas gerais, os nazarenos eles tinham essa vida bem mais rígida do que os outros, digamos assim, judeus. Como diz aqui, obrigavam a castidade, a abstinência do álcool e conservação da sua cabeleira. Cabeleira, então, aquele registro de todos os nazarenos. E citam-se aqui o Sansão, Samuel e o próprio João Batista como nazarenos. Ok, amanhã nós vamos ver um pouquinho então dos cobradores de impostos. Quem gosta de imposto? Ninguém gosta, não é?
nós vamos ver então os publicanos, que são muito citados no Evangelho, mas também os portageiros, que eram cobradores de impostos, mas uma categoria um pouco abaixo, um tanto abaixo da dos publicanos. E assim, né, o Evangelho para nós, esclarecendo determinados grupos religiosos que são muito citados em todas as passagens que lemos, em todas as passagens que nós iremos ver ainda. E nós temos aqui mais boa noite de vocês conosco, nossos queridos amigos. Olha aqui, Rita de Cássia dos Santos, Margarete Lemos, Romo de Magalhães, Olga Fagundes, Faraildes da Silva Ferreira, Silvana Meira, Pedro Freitas também conosco aqui e já deixando aquele simpático boa noite. E nós temos também mais de vocês aqui que deixaram aquele likezinho bacana, né? Margarete Lemos, Romo de Magalhães, Maria Alice dos Santos, Renato Lopes, Bárbara Santana Neri, Marina Lourdes Santana, Dona Ana Felipe, um grande abraço, Faraildes da Silva Ferreira, Pedro Freitas, Bruna Tubarão, Rony Lira Cunha também aqui conosco, então, para todos vocês também, aquele grande, imenso abraço, sejam todos muito, muito bem-vindos, ok? E vamos ver se nesse intervalo em que falávamos aqui, né, mas temos aqui também o boa noite, né, o boa noite da Margarete Lemos, boa noite também Rita de Cássia dos Santos, Romo de Magalhães, pessoal que a gente já falou. E vamos ver a Joana de Ângeles, o que ela nos traz hoje. Hoje Joana de Ângeles vem e muda e sai do grupo dos vizinhos e vai falar sobre educação e paz na família. Muito importante, né? Educação sempre, sempre, paz absolutamente com uma necessidade imperiosa aí para todos nós. Vamos ver então, educação e paz na família. A criança é argila moldável, aguardando as mãos do diligente oleiro que lhe dará forma e conteúdo. A gente sabe, né? O oleiro é aquele que, para o pessoal que trabalha com cerâmica e tal, então trabalha com argila, é aquele que molda vasos e faz aquela arte. Esse oleiro hábil é o educador, que deve modelar o ser social digno, de forma que possa construir a sociedade harmônica. A paz no mundo, a paz do mundo, depende da educação da infância. Tornemos pessoas melhores, homens e mulheres melhores, mais preparados para o mundo e valorizando, quando se valoriza então a paz, a educação, bons resultados podemos esperar. Realizará aqui, quando a criança é capaz de liderar outras, prepara-se para conduzir os grupos humanos mais tarde, nas diferentes áreas da existência, combinando muitas vezes no comando de povos e de nações. Acontece sim. E muitas dessas crianças, a gente já percebe até uma liderança natural, não é? Isso já acontece, muitas das vezes são mais falantes e já, vamos dizer assim, dominam o ambiente, têm influência sobre os outros. Não é nada incomum acontecer isso com crianças. E exatamente nessas situações que precisamos tomar muito cuidado, porque muito provavelmente esses que têm essa facilidade maior de reunir pessoas ao seu redor deverão ser grandes líderes no decorrer da existência. Então, esse comando de povos e nações, a Joana diz, realizará esse ministério exatamente conforme aprendeu nos dias formosos da construção da sua personalidade. Delicadamente trabalhada pela paciência e sabedoria dos seus educadores. No lar, começa um incomparável labor, incomparável trabalho de edificação moral de todos os membros que o constituem, mediante as experiências e comportamentos dos pais, que infundirão exemplos demonstrativos do valor do conhecimento, do caráter, da honra, da convivência doméstica, representando os segmentos sociais da vida em comum com os demais membros da humanidade. E como se diz, no lar começa tudo. A criança é ali, inicialmente, que vai sendo moldada. Então, o oleiro familiar são verdadeiramente pais, avós, enfim, todos aqueles que estão ao redor da criança.
E aí é preciso todo cuidado para que essa criança tenha uma boa formação, seja muito bem moldada. Esse trabalho é relevante e indispensável, nunca devendo ser transferido totalmente para a escola, encarregada essencialmente da instrução, na qual se devem incutir os hábitos saudáveis através também da conduta dos mestres. São, no entanto, os pais os mais nobres educadores, tanto para o crescimento ético-moral dos aprendizes, quanto para os gravames que os levem aos desequilíbrios de todo porte, que tomam conta desses dias de sombra e perversidade. É como diz, Joana é muito clara quando diz que esse trabalho de educação é indispensável e jamais ser transferido totalmente para a escola, porque na realidade a escola se incumbe da instrução. E a educação ela é algo mais complexo, onde a instrução que se recebe na escola vai fazer parte. Onde o aprendizado da vida vai fazer parte, mas acima de tudo essa educação já tem que estar bem delineada pelos próprios educadores principais, que são exatamente os pais, aqueles que estão no dia a dia da criança, né, desde o seu princípio. É uma tarefa indelegável. Na escola, claro, vai aprender a se socializar mais, vai conhecer mais pessoas, mas acima de tudo, a sua educação primária vai ser representada por aquilo que ele aprendeu em casa, seus limites e também tudo aquilo que compete a ele observar. Não se discutem as conquistas relevantes da ciência e da tecnologia. Nada obstante, não há como ocultar-se a decadência dos valores éticos e morais, a agressividade em alucinação, a violência em hediondez, o desrespeito atingindo o índice dantes jamais imaginados. Esse livro é de 2007, portanto, 14 anos atrás. E já havia esse clima e que está mais agravado ainda por esses tempos em que nós estamos. E ela, claro, coloca que não vai se discutir as conquistas que a ciência e a tecnologia, mas por outro lado há muito mais desequilíbrio entre todos nós. Talvez pela loucura do dia a dia de querer conquistar, de querer ter, de querer ser um pouco maior do que o outro, também não vai levar nada disso quando for embora. Pode amealhar muitos bens, mas vai ficar tudo por aqui, não tem jeito. E dependendo do que faz com o que conquistou, claro, com toda certeza vai prestar contas lá em cima. Os instintos que caracterizam o ser infantil devem ser orientados desde os primeiros momentos após a vida intrauterina. Trabalhando-os e disciplinando-os de forma que não se sobreponham aos sentimentos de amor e de respeito que devam viger na constelação familiar. Instintos que caracterizam o ser infantil devem ser orientados desde os primeiros momentos da vida pós-uterina. Nasceu, cuidados já precisam ser absolutos. Por quê? Porque eles trazem as tendências de outras encarnações que às vezes não podem ser lá muito adequadas ou boas, como acontece comumente. Aí toda atenção é importante, fundamental nesses educadores familiares, né? Então, é como diz, merece salutar orientação desde muito cedo e de equilíbrio direcionador para as ações saudáveis, né? E Joana encerra com essa frase e a frase completa é essa. É certo que no corpo infantil encontra-se normalmente um espírito com alta carga de vivências, todos nós, muito vividos espiritualmente, mas nem sempre dignificantes. Fizemos muitas coisas erradas, uns mais, outros menos, mas fizemos, todos nós. Merecendo por isso mesmo salutar orientação desde muito cedo e de equilíbrio direcionador para ações saudáveis. Especialmente quando a criança demonstra algumas tendências que não são muito boas, né? E que podem afetar a sua vida mais para frente, quando for se tornar até uma criança maior, um pré-adolescente, um adolescente que
muitas vezes é tão trabalhoso, né? Orientá-los e cuidar, e também depois na vida adulta. Então essa orientação é fundamental, como ela diz aqui, desde muito cedo, procurando direcionar, procurando parar aquelas arestas meio complicadas que normalmente as crianças apresentam, né? E nós sabemos muito bem disso, uma vez que elas não são iguais entre si. Todas as crianças têm as suas diferenças, assim como todos nós adultos. Então, basicamente, aquilo que nós tínhamos de comportamento na infância, direcionado para nossas emoções e para observar uns aos outros, é aquilo que nós fomos mantendo durante o nosso crescimento e aprendizado, seja em casa, seja fora, mas com os cuidados dos pais, sempre com os pais olhando os seus filhos, fazendo as correções necessárias, porque o amor entre pais e filhos é imenso. Pais e filhos, filhos e pais, amor entre eles é imenso, é uma ligação psíquica muito grande. Mas essa ligação precisa ser sustentada, favorecida, sedimentada em uma educação adequada que forneça condições para que essas crianças tenham um bom encaminhamento. Consigam sim distinguir o que é certo do que é errado, consigam distinguir aquilo que vai elevá-los, né, na conceituação geral dentro da sociedade. Porque como foi colocado logo de início aqui, a sociedade caminha com muitos problemas hoje e crianças saudáveis com boa formação vão sim moldar essa sociedade para melhor. Mas é preciso que elas sejam bem orientadas e esse é um trabalho que é indelegável dos pais. Querer que a escola eduque o filho é se eximir da sua responsabilidade. A escola sim vai facilitar, claro, ali a socialização, conhecer mais pessoas, conversar, trocar ideias, cada um expondo a sua ideia, né? E vai receber a instrução que precisa, a instrução das ciências, das artes, enfim. Mas a educação, comportamento, análise de situação, saber como se portar, aí não tem jeito, é tarefa dos pais mesmo, né? Para que chegue no exato momento e, claro, tenha aquela vida digna que todos nós queremos que eles tenham, assim como nossos pais quiseram, trabalharam e lutaram para que todos nós pudéssemos também ter. E essa é a nossa luta diária. Ok, meus queridos amigos, olha aí, começando então a primeira parte de Joana de Ângeles na educação e paz na família. A família é fundamental. E aí vamos dando então os parabéns mais uma vez para Maria Socorro Pereira da Silva, Anderson Carlos Pimenta, Gislene Francisca, para todos vocês, nosso grande abraço, coração a coração, saúde, 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 uma jornada longa e muito feliz para todos vocês, esses que citamos, e os aniversariantes de conhecimento de todos nós. Ok? Muito bem. Vamos ver aqui, não é? Vamos ver aqui também, temos, olha aí, a Josefa Sônia dando seu boa noite também a Dica Saldanha dando boa noite, o nosso prezado José Albirajara Gonçalves da Silva, Cacilda Cassiano, Lúcia Celim, Viviane Leal, claro, aqui pedindo as preces, com toda certeza, a prece e nosso coração e nossa vontade é o que não falta, não é? Para todos nós. Rita de Cássia dos Santos também conosco, e mais de vocês que aqui já deixaram também seu like, né? E vamos aqui ver da vontade do computador e aqui relacionar pelo menos alguns de vocês. Está aqui, olha aí. Sônia Martins, Márcia Siqueira, Cacilda Cassiano, Lene Souza, Maria César Viano, Marilene Neves, Rodrigo Aleixo, Flávio Rui, Dica Saldanha, Josefa Sônia, Silvana Meira, o José Albirajara Gonçalves da Silva, Olívia Fátima, Batista, Bárbara Santana Néria, Lúcia Celim, Marcelo Honório Etcheit, Leoni Pereira, Laura Matos, Viviane Leal e muito mais de vocês. Bem-vindos, queridos amigos, e é o momento, então, da nossa prece. Levarmos nosso coração até nosso Pai, agradecermos por tudo e orarmos por esses irmãos todos. E assim, nós vamos aqui citar esses que vocês nos mandaram e vocês vão mentalizando todos aqueles familiares, amigos, todos aqueles que vocês sabem que necessitam. Porque também, de uma maneira geral, nós vamos orar ao nosso Pai por todos aqueles que necessitam e, claro, também por todos nós que também somos muito necessitados. Então, assim, vamos lá.
Mentalizando, Alcina Branco Poleto, Alexandre Basso Moreira, Alfredo Lencioni Neto, Aline Cristina Franzato, Aline Cristina Camargo, Amanda Leo Polônia, Ana Baricado, Ana Luz Soares, Ana Paula Fontana, Antônio Donizete Neves, Antônio Lemos, Arthurzitos Azevedo, Aurélio Robles, Bárbara, Beatriz Favra, Camila Romanato Cabfel, Carlos Gonçalves de Oliveira, Cláudio Félix Pacheco, Daniel Marcelo de Pontes, Douglas Constância, Elisete Bertô, Elizabeth Aparecida da Silva, Eliana Pereira Saldanha, Eva Fagundes Azevedo, Evandra Cavalcante Macedo, família Castelana, Hélio, Jacques, Regiane, Fernando e Gustavo, Fátima Fontana, Fátima Scanfera, Fernanda Fontana, Fernanda Freitas, Cristóvão Manuel Barros, Delcio Belmudes da Silva, Melissa Esferra, Maria Aparecida Gasparini, Marina Vec Cardoso, Mariane Jacinto, Maria Silva Guizar Leal, Maria das Graças Barbosa Pires, Maria da Glória Galhano, Maria Aparecida Dançoto Butião, Maria Alice Jacinto, Maria Helena Fagundes, Margarida, Cândido, Marcelino, Marcos Paiva, Marcos Gabriel Pinheiro, Luiz Tunucci, Luiz Rocha, Lino Marques Gonçalves, Laércio Rodolfo Maierberg, Carl Renime, José Roberto Silva da Cunha, José Ramiro Fagundes, Jona Adelino da Silva, Gilberto Xavier Oliveira, Geraldo Fagundes, Geraldo Mantovani, Giovana Fontana, Generosa Andrade Carvalho, Gabriel Ruiz Miller, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Miguel Antônio Pinheiro, Mirella Nicolúcio, Mônica Baricala, Nayara Baricala, Nelcimar Flora de Brito, Pedro Henrique Baricala, Rafael Demetrio, Rafael Lemos, Regiane Rodrigues, Renato Marques da Silva, Risoraide Maria da Silva, Robson Duarte Couto, Rogério Mantovani, Rovanini Nicolúcio, Sebastiane Deltruz da Silva, Sérgio Zamperlin, Simone Andrilho, Santa Rosa, Solange Cocol, Tereza Amarante Constâncio, Tomás Alva, Edson Ferreira, Viviane Leal, Walter Odir Fernandes, William Augusto Leal de Oliveira, Ieda Tiliac, Adriana Cristina Antônio Lado Freire, Laura Freire, Williams Freire, Luiz Pierre, Carlito Bani Cardoso, Laerte Aparecido Oliveira, Lourenço Altran, Sônia Francisco dos Santos, Elane Razeira, Janaína Cristina Correia Lafrata, Luciane Maria Lafrata, José Cine Lafrata Júnior, Karen Furlan, Márcia Aparecida de Oliveira, Débora Costa Jacovani. E assim, meus queridos amigos, né, mentalizando a todos esses, e vocês também aí mentalizaram com o amor do coração de todos vocês, vamos fazer então a nossa oração, agradecendo a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade de aqui estarmos. E nesse instante, no começo, tranquilizando o corpo, tranquilizando a mente. Relaxemos um pouquinho. Vamos lá? Salve Regina, Mater misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules Filipi, ad te suspiramus, gementis et plentes, in hoc lacrimarum vale. Pai nosso Pai que estás no céu, estás aqui conosco, ao nosso redor, estás dentro de nós, em nossa própria consciência. Querido Pai, agradecemos com alegria a presença de nosso Mestre Jesus sempre conosco. Agradecemos, sim, pela graça da vida que destes a todos nós, que nos permite estarmos juntos agora. Juntos em nossa mente, juntos em nossos propósitos, em nosso coração. E juntos, com alegria, elevamos a vós nossos pensamentos pela intercessão de Mestre Jesus. Elevamos a vós nossos agradecimentos, nossos pedidos. Esses agradecimentos e pedidos que se juntam à alegria de todos os nossos queridos aniversariantes, que se junta à alegria dos pais, que hoje trazem ao mundo seus filhos que vão sim trabalhar na dificuldade da vida nesse mundo. Por isso também agradecemos por aqueles que estiveram conosco, nossos familiares, amigos, entes queridos, agora no plano espiritual. Sejam abençoados e de uma feliz jornada. Jornada que também hoje iniciam, querido Pai, todos aqueles nossos irmãos que aqui hoje voltam ao plano espiritual. Abençoa a todos, abençoa os familiares e amigos entristecidos pela ida, pela passagem.
mas que todos sabemos que nosso reencontro ocorrerá. E assim pedimos também com muito amor, muito carinho, por todos esses nossos irmãos que aqui nós mentalizamos, por esses que aqui nós nominamos. Fortalecei-os, Pai, assim como a todos nós, para que prossigamos juntos nessa jornada, procurando o nosso progresso moral e espiritual. Junta-se a eles nossas famílias, reunidas sobre o mesmo teto, mas mesmo dispersos, trabalhando sempre, para que todas as nossas diferenças possam ser resolvidas e a paz volte a reunir sempre a todas as famílias de todos os seus filhos. Obrigado, Pai, por esse planeta. Ajuda-nos a reconstruir. Ajuda sempre o coração de todos os dirigentes de todas as nações. Tantas vezes deixando-se dominar pela vaidade, pelo orgulho, esquecendo as dores do povo, esquecendo as dificuldades do povo, esquecendo que lá estão para trabalhar pelo povo. Abençoa-os, Pai, fortaleça-os. Assim como fortaleça, abençoa todos aqueles que nos dão trabalho. E assim fortaleça, abençoe nosso ambiente de trabalho a todos nós. Obrigado, Pai, pelas nossas casas de oração, onde vamos para vos louvar, vos agradecer. Abençoa a todas. Abençoa, sim, esta água, sempre. Esta água abençoada, que é a vida deste planeta, a vida de todos nós. Fluidificai-a para o nosso equilíbrio. Por isso levamos a vós, agradecendo sempre essa oração. Oração que vos diz, Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Que assim seja. E que teu amor, tua paz, tua luz, essa tua misericórdia infinita esteja sempre conosco aqui reunidos. Esteja sempre com todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, onde quer que estejam, como estejam, em nossos lares, nesse seu mundo, em todo o seu universo. Suas bênçãos sempre sobre todos nós. Sobre nossos lares, protegendo, com aqueles que vêm aos nossos lares, em nosso coração, para que possamos distribuí-lo aos nossos irmãos. Por isso, Senhor, nós os agradecemos e dizemos: louvado seja, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, querido Mestre Jesus. Obrigado, querida Mãe, pelo amor que sempre despendeis a todos nós, apesar de todas as nossas falhas, nossos erros. Pai bondoso, onipotente que sois. Que assim seja. Obrigado, Pai. Graças a Deus. E como é bom sempre ter muito para agradecer, né? Que nossos pedidos se encontrem, como encontram o coração de nosso Pai. E Ele, generoso como é, claro, sempre manda tudo aquilo que é necessário para cada um de nós no nosso dia a dia. Mas não nos impede de pedirmos, levar o nosso coração até eles e de louvarmos, agradecermos, o que é um dever para todos nós. Tantas oportunidades Ele nos dá, tanto coloca em nossas mãos, que nós às vezes nem percebemos, deixamos passar, deixamos cair, deixamos escorrer por entre nossos dedos. Mas Ele está sempre conosco. Por isso nosso coração se alegra cada vez que leva nossos pensamentos até Ele, até nosso Mestre Jesus.
E assim, então, agradeço a todos vocês a participação, estarem conosco nesse nosso encontro de hoje. Dia 16 de setembro, já na segunda quinzena do mês, chegando no fim do ano. E assim desejo que essa noite seja de paz e muito amor, amanhã também, sexta-feira, também. Que consigam realizar aquilo que se propõe com muito amor e levando sempre o amor. Por isso, recebam, um beijo muito grande meu, da Célia aqui, com muito carinho, esse abraço coração a coração, que vai para todos vocês, também acolhemos os seus com toda certeza, e assim, nessa união e transporte de energias e pensamentos positivos, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, esteja sempre conosco. E amanhã, permissão e bênção nosso Pai, voltaremos a estar juntos, com muita, muita alegria. Alegria sempre, sempre. Fiquem muito bem, uma linda noite para todos vocês. Amanhã estaremos de volta, unidos, mais uma vez. Tchau, fiquem em paz.